Bom dia, crianças do quarto ano. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, viu? Então, hoje nossa aula de geografia, né, de sexta-feira, 28 de agosto. E o nosso assunto, ele está no módulo 3, na página 300. Nós já falamos, né, na aula anterior sobre como o ser humano, ele modifica o relevo, né? Primeiro trabalhamos o relevo, aí como o ser humano modifica o relevo e como a natureza modifica o relevo, não é isso, gente? Hoje nós vamos estudar sobre os rios nas paisagens do município, como é que ele desenha também o nosso relevo, certo? Então vamos lá. Essa parte da geografia que estuda a questão das águas é chamada de hidrografia, certo? Vocês vão ver mais sobre essa temática quinto, sexto, sétimo ano em diante, tá bom? As bacias hidrográficas são regiões formadas por rios que desaguam no curso principal de água. Os rios possuem aproveitamento econômico diversificado, irrigando terras agrícolas, abastecendo reservatórios de água urbanos, fornecendo alimentos e produzindo energia elétrica. Os rios geralmente têm origem em regiões não muito elevadas, não muito altas, viu? Agora vamos ver o conceito de rios. Os rios são cursos naturais de água que correm, né, a partir de sua nascente, em direção às partes mais baixas do relevo, para desaguar em outro rio, ou seja, encontrar um outro rio, ou um lago ou um oceano. O rio pode ser consequência da intensa pluviosidade, do derretimento das neves que se acumulam nas altas montanhas, do transbordamento das águas de alguns lagos e de nascentes que vão surgindo, certo? Os rios fazem parte do ciclo hidrológico ou ciclo d'água, que a gente conhece muito bem, como é que ocorre o ciclo da água, né? Eles são importantes porque, gente, são uma fonte de alimento, né? Muitos pescadores retiram de rios seu sustento, né? Peixes, tanto para consumir quanto para vender. A questão da falta de abastecimento, é uma fonte de abastecimento de água, né? Não é falta, é fonte. Rios que são extremamente necessários para matar a sede de muita gente e animais também, né? Vias de transporte, por onde passam barcos, até canoas, navios, dependendo do rio. E fonte de energia. A importância dos rios. Não há nenhuma dúvida de que os rios são de extrema importância para a humanidade, uma vez que fornece a água que bebemos, além de ser usada para cozinhar os alimentos, para realizarmos a higiene pessoal e residencial, na indústria, irrigar as lavouras e hortaliças. Toda a água que chega até a nossa casa, antes de chegar na estação de tratamento de água, vem de um rio. Na estação, ela é tratada, a água é tratada e é distribuída na nossa casa, tá bom? Considerando que a pesca pode ser realizada em rios e suas águas servem como via de transporte de força hidráulica na produção de energia elétrica. Também é capaz de modelar as paisagens, né? Pois escavam canais, formando vales, que a gente já viu lá quando a gente estudou sobre relevos. Resumindo sobre a importância dos rios, fornecimento de água potável, não é todo rio que pode fornecer água para a gente beber, não, gente, viu? Potável é a água que pode ser consumida. Produção de energia, muitas usinas hidrelétricas são construídas onde tem rios, vias de acesso, que é a questão do transporte, tem local aí, por exemplo, lá na Amazonas, na região norte, né, Manaus. A maioria das vias, o acesso a essas vias é por meio de canoas, de barcos, certo? Ou então balsas enormes que levam carros, transportes bem maiores e mercadorias. Produção de alimentos, exploração mineral, porque muita gente tira do fundo do rio areia, né? Alguma coisa desse tipo.
turismo ecológico e equilíbrio do ciclo hidrológico, é o ciclo da água, né? Os rios mais importantes e suas características, gente, são dois. O Rio Amazonas é um dos maiores rios do mundo, olha só, do mundo. Suas águas são muito importantes para a floresta amazônica e para a população que vive às suas margens, chamada população ribeirinha. A população ribeirinha vive praticamente da extração, né, da questão da pesca, que é a extração animal, né, para poder se sustentar. O Rio São Francisco é o maior rio que corre totalmente o território brasileiro. Então, o Rio Amazonas, ele não só corre aqui no Brasil, mas também em outros países. É popularmente chamado de Velho Chico, viu? O São Francisco é mais conhecido como Velho Chico. O relevo influencia o aproveitamento dos rios. Os rios de planalto correm em terrenos irregulares e apresentam desníveis que formam quedas d'água, cachoeiras, isso aqui, ó. Aí vai formar um rio. Rios de planalto podem ser aproveitados para a construção de usinas hidrelétricas de planalto, viu, gente? Esse rio aqui, ele é de Planalto, é o Rio Barrinha, lá no Planalto Catarinense. E esse aqui é o Rio Amazonas, ele é totalmente de planície. Planície quer dizer mais plano, sempre numa altura, né? E aqui, gente, como as águas dos rios, quando ele é um rio com águas bem... que tem muita correnteza, né? E perigosa essa água aqui, né? Não é para todo mundo. Ele é aproveitado para a prática de alguns esportes, como você vê aí nas imagens. E o rio, que é mais tranquilo, as suas águas, é aproveitado para a pesca. O aproveitamento econômico da bacia do São Francisco, ela é tão grande que ela é totalmente aproveitada. Produção de energia, aí as usinas que se beneficiam do Rio São Francisco, né? Três Marias, em Sobradinho, Complexo Paulo Afonso, Moxotó, Xingó e Itapari, que são as usinas que se beneficiam das águas do Rio São Francisco. Navegação fluvial, de Pirapora, Minas Gerais, até Juazeiro, Bahia e Petrolina, Pernambuco. Então, nesses estados aqui é totalmente navegável, a questão da profundidade ela é adequada para a questão da navegação. Agricultura de vazante, produtos de subsistência, áreas das margens dos rios. Então, é uma agricultura que ela é feita às margens do rio, ou seja, perto ali das margens, as margens do rio é um lado e o outro do rio, né? Então, é feita uma questão da agricultura de subsistência, que é só para a pessoa se manter, sobreviver. E a agricultura irrigada, que vai para os produtos de exportação, cidades mais distantes das margens. Então, tira do rio e vai bem mais para longe para poder irrigar as plantações. Atenção para a imagem, gente. Observe essa imagem bem mesmo. Agora eu pergunto para vocês. Que local é esse aqui? Hein? Eu não vou responder, vocês vão me responder lá no WhatsApp, viu? Me respondam que local é esse aqui. Aqui eu vou dar uma dica. São dois rios, viu? Então eu quero saber onde eles ficam e qual o nome deles. Agora a gente vai ver, gente, as partes de um rio. Está na página 302 e 303 do livro de vocês, viu? As partes de um rio, porque um rio ele é dividido, ele tem os nomezinhos específicos, viu? Tem a nascente, tem o leito, tem a margem de um lado, de um outro, o afluente, que é o outro rio, e a foz, que é onde ele deságua, né? Desemboca, pode ser também chamado. Vamos entender o que é cada partezinha aqui. Correnteza, que é o leito, ou fluxo da água chamado, né? Pode ser lenta ou rápida. Se o fundo do rio é bem inclinado, com pedras e buracos, e há bastante água, a correnteza fica tão forte que o rio passa a ser usado
para esportes, como a canoagem. Em seu caminho, o rio pode receber as águas de outros rios menores, os chamados afluentes, são os rios que ficam de um lado e do outro desse rio principal. A nascente aqui, gente, lá no início, nascente é de nascer, é onde o rio nasce, né? Os rios nascem como pequenos filetes de água. Logo, os fiozinhos de água se juntam, formando rios cada vez maiores. As terras que ficam de um lado e de outro do rio são chamadas de margens, que é a que eu mostrei para vocês. Essa aqui, ó, essa e essa, que a setinha tá mostrando aí, viu? A gente pode chamar margem direita e margem esquerda, dependendo da posição que a gente está do rio, né? Damos as costas para a nascente do rio, né? Quando do nosso lado direito estará a margem direita e do nosso lado esquerdo a margem esquerda. Então, na posição que eu estou aqui, direita, esquerda. Foz é o local onde os rios desaguam no oceano ou em lagos ou ainda em outros rios. Então, eles vão despejar suas águas, é chamado de foz, o local, certo? Gente, motivos para não esconder os rios. Como assim, tia? Como é que a gente esconde os rios? Esconde sim. A urbanização dos rios é incentivada na tentativa de mudar o curso natural das águas. Então, ali eu tenho um rio, mas eu tenho que mudar aquele curso da água. Então, eu vou passar um cimento, um concreto, alguma coisa do tipo para desviar aquele rio. Só que esquecem de dizer para a natureza que o rio não pode encher. Daí, o que acontece quando o rio enche? Que um rio é canalizado, né? Ele se torna um canal para a construção de uma cidade, digamos. Aumento do volume de água na parte final da canalização, não há espaço para o processo natural de cheia e vazão do rio e o aumento no número de enchentes. Quando você vê aí nos noticiários que está chovendo muito e o nível da água subiu, do canal tal, digamos lá em São Paulo, Rio de Janeiro, alguma coisa aqui mesmo, ali há um rio. Pode ser que tenha uma pista ali, uma avenida, alguma coisa, mas tem um rio ali embaixo, viu, gente? Sufocados pela cidade, a degradação dos rios pela expansão urbana. Então, a tendência é que os rios pouco apareçam e que se mostre mais a questão da urbanização. Aí é em Porto Alegre, viu? Além de receber esgoto não tratado e grande quantidade de resíduos sólidos, né? Porque se está na cidade vai receber algum tipo de poluição, gente, esse rio que foi canalizado. Saúde dos rios, como está? Observe aí. Tá boa, gente, a saúde dos rios? Não está de jeito nenhum. Olha só o tanto de lixo nessas imagens aí, gente. E aqui deve ser o esgoto de alguma indústria despejando algum material poluente no rio. E aqui, fábricas, né? E aqui, como fica de um lado, fica uma avenida, do outro outra avenida. Mas aqui, gente, era rio, só rio, viu, gente? Rios mais poluídos do Brasil. Tietê, principalmente na região da cidade de São Paulo, Iguaçu, no Paraná, Ipojuca, em Pernambuco, aqui no Nordeste, Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e Gravataí, no Rio Grande do Sul. Graças a Deus, nossos rios não estão nessa lista de rios mais poluídos do Brasil, né? Isso é bom. Como eu posso contribuir para evitar a poluição dos rios, gente? Não jogue lixo nas águas dos rios, não canalize esgoto diretamente para os rios, quer dizer, direcionar o esgoto da sua casa para cair lá na água do rio, ou da sua fábrica, ou da sua indústria, comércio. Não desperdice água em casa ou em qualquer outro lugar, porque é um bem precioso que pode acabar. Observe se alguma indústria está poluindo algum rio e avise as autoridades sobre a ocorrência. Aqui é se uma indústria estiver com o esgoto diretamente lá direcionado para o rio, jogando água poluída, algum tipo de material que vai contaminar aquela água, ela vai ficar uma água que não é boa para consumo, de nenhum jeito, nem para pescar, nem para beber, nem para banhar, para nada.
Gente, as atividades de geografia de hoje é a leitura e realização de atividade nas páginas 300 a 308 no módulo 2, ou no módulo 3, viu? O módulo 2 é matemática, viu? 300 a 308 no módulo 3. Então, bons estudos, gente. Um beijo, até a próxima aula de geografia.